Olá a todos, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. A notícia de hoje é mais uma desinformação que essa dita grande mídia está disseminando durante essa semana. A notícia agora é que o governo do Jair Bolsonaro está espionando padres e bispos. É essa histeria que a esquerda está jogando para cima de todo mundo agora, para que cristãos católicos voltem-se contra o governo do presidente Bolsonaro. O general Heleno falou sobre o Sínodo da Amazônia, que irá acontecer no Vaticano em outubro desse ano. Então, eu vou ler um pedaço de uma matéria de uma dessas mídias podres, o UOL, onde tem algumas falas do general Heleno, que ele falou o seguinte, enquanto estava no enterro do Ricardo Boechat, no velório do Ricardo Boechat. A preocupação é que tem algumas coisas na pauta do sínodo que são assuntos de interesse do Brasil, e quem cuida da Amazônia brasileira é o Brasil. Não tem que ter palpite de ONG estrangeira, não tem que ter palpite de chefe de Estado estrangeiro, disse Heleno, que representou Bolsonaro no velório do jornalista Ricardo Boechat em São Paulo. O ministro acrescentou que o Brasil não dá palpite sobre o deserto do Saara no Egito, nem no Alasca nos Estados Unidos. Cada um cuida da sua soberania, disse o ministro. Outra coisa que ele falou foi o seguinte, porque soltaram essa fake news, porque fake news não é só aquela coisa de você falar que o verde é amarelo, que o verde é vermelho. Não, é você colocar uma narrativa de acordo com a sua vontade, distorcendo completamente os fatos. O general Heleno disse o seguinte: fiz uma nota do GSI explicando o comentário completamente infundado de que a ABIN ia espionar bispos, espionar padres. Isso não tem nada a ver, a ABIN não tem essa preocupação. Em nenhum momento falei em espionar ninguém, nem a ABIN tem essa missão, nem a ABIN vai monitorar ninguém com essa conotação, disse Heleno. A preocupação com o sínodo é uma preocupação real, porque o sínodo tem uma pauta que ele vai desenvolver e alguns assuntos dessa pauta são de interesses de segurança nacional. Certo? Só que você não vai ver em matéria nenhuma da esquerda qual é o motivo dessa preocupação e quais ações seriam feitas pelo sínodo, que eles iriam discutir no sínodo da Amazônia. Não explicam, por exemplo, quem são os bispos que representam a Amazônia e o que eles defendem, certo? Então vou passar para vocês aqui o vídeo de hoje do pronunciamento de um petista que se diz padre na Câmara dos Deputados. Então assista esse pedaço. Do Padre João. Eu venho a esta tribuna denunciar, externar a nossa indignação em relação ao comportamento desse governo entreguista. Se pense que a espionagem aos bispos e cardeais que se preparam para o Sínodo da Amazônia se vai intimidar a Igreja Católica, eles estão equivocados. Embora é típico mesmo da ditadura, é espionagem, tortura, e agora vou modernizar também o que antes eram os boatos, para criar uma consciência mais coletiva, os fakes. Ele conquistou o poder através de fakes, notícias falsas e de boatos. E também não vai demorar essas montagens. Mas aqui a nossa indignação, tão logo as comissões sejam instaladas, tomaremos também maiores providências. O senhor padre, o Jair Bolsonaro, ele ganhou as eleições com uma parte da Bíblia que o senhor desconhece. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O senhor deveria seguir isso, coisa que não vai fazer nunca porque é um petista, um comunista infiltrado dentro da igreja. E para esse petista, uma lição de moral do Santo Papa João Paulo II. O Santo Padre. Suas viagens em países da língua espanhola foram sempre politicamente incômodas. Em sua primeira viagem à América Latina, ele deixou os líderes da igreja atônitos, denunciando a liberação da teologia da libertação.
A teologia da libertação mistura catolicismo com atividade marxista. Muitos na América Latina viram isso como uma forma de sair da pobreza e impotência. Mas para o Papa João Paulo isso foi contrário à missão espiritual da Igreja. E líderes que continuaram apoiando isso foram substituídos. O confronto mais direto entre o Papa e os líderes de esquerda foi em Nicarágua, em 1983. Na chegada, ele repreendeu um padre que havia se recusado a deixar o governo. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes que aparentemente apoiavam o governo gritavam: "Queremos paz". Logo o Papa deu um basta. Silêncio, ele exigiu. A primeira... Pois é, a primeira que quer a paz é a Igreja. Foi isso que disse o Santo Papa João Paulo II. Mas graças a Deus, hoje no Brasil temos pessoas como Bernardo Kister, que está fazendo um documentário maravilhoso sobre o que é a teologia da libertação. Eles estão no meio de nós, é o nome do documentário. Sairá em breve. Outra coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é sobre o que a imprensa não fala, o que essa mídia podre esconde, usa da desinformação. Porque o risco que acontece em termos ONGs na Amazônia, ONGs estrangeiras comandando a Amazônia, é esse aqui que o Jair Bolsonaro vai falar agora. Crime organizado. Do Brasil, o papel da Amazônia, qual que é? Olha só, a Amazônia pode ser a solução para o mundo e está sendo problemas para nós. No programa meu da Globo News, o momento mais importante foi quando eu perguntei para a senhora Lídia Leitão se ela sabia do triplo A. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Logicamente, quando eu falei sobre o assunto. Nós temos o que o mundo todo não tem mais: riquezas minerais e biodiversidade. Poucos países têm em menor quantidade que nós temos aqui. O que é o triplo A? Andes, Amazônia, Atlântico, um grande corredor ecológico. A largura varia de 50 a 150 quilômetros, 136 milhões de hectares. E esses estudos que tem fora, como da França, falar sobre o clima, que aqui no Brasil todo mundo, clima, meio ambiente, né? Não, tá certo? Estamos para perder essa área porque ela será vital para a sobrevivência da humanidade. Deixaremos de ter autonomia sobre essa faixa enorme da nossa região amazônica. E aquele espaço, como fecha toda por cima da calha dos Solimões e do Amazonas, nós vamos perder pela manobra Roraima e parte da Amazônia. Vamos perder toda a Amazônia por causa desse ativismo ambiental, que o pessoal não sabe o que é e bate palmas. O mundo nenhum tem piedade de nós. Ninguém está preocupado conosco. Não existe amizade entre nações. E essas nações estão fazendo a coisa certa, nos isolando. Nós que estamos sendo fracos e antipatriotas, aceitando essas políticas que vêm de fora para dentro. Isso aqui é o corredor triplo A. É um vídeo o que uma dos marca melhores. De beleza pode fazer? É um dos melhores vídeos que foram feitos sobre o corredor triplo A, do site Hoje no Mundo Militar. Caros amigos, isso aqui é o corredor triplo A. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição. Observe que pega do Atlântico, Amazônia, pegando parte da Venezuela e a Roraima, boa parte da Amazônia e do Pará, Ceará também, chegando na Bolívia e nos Andes, triplo A, Atlântico, Amazônia e Andes. Isso é o corredor triplo A. E aqui, todos sabem e dizem aos quatro ventos que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, certo? E a Venezuela ela faz fronteira com quem? Aqui, ó. Roraima, que desaparecerá. Mas não só isso,
esse solo brasileiro, principalmente na Amazônia, é um dos solos mais ricos do mundo. Um dos não, é o mais rico do mundo. Tem praticamente toda a tabela periódica nesse solo. E ouro, uma coluna de ouro gigantesca que não tem em lugar nenhum do mundo, que pega toda essa área aqui, toda ela. Uma outra coisa que eu gostaria muito de mostrar a vocês é isso aqui. Só um instante. Voltamos. Outra coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é a demarcação de reservas indígenas. Olhem, observem o tanto. Tudo que está em verde são reservas indígenas. É mais de 13% do território brasileiro. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. E olhem aqui, observem. O corredor AAA, ele pega esse espaço aqui, ó, seguindo até a Bolívia, pegando Colômbia e Bolívia. No momento em que essas reservas indígenas, todas elas praticamente controladas única e exclusivamente por ONGs de ambientalistas, claro que todos estrangeiros e financiados por globalistas, todas, sem exceção, todas elas. No momento em que eles quiserem, eles usarão essas tribos indígenas para se autoafirmarem e reivindicarem para si essa terra como independente. É aí onde entra o corredor AAA. Essa quebra de toda nossa soberania e a perda da maior reserva natural que a humanidade já viu. Riquezas inomináveis. É esse o perigo. E esse sínodo da Amazônia, se ele for para fazer isso aqui, que o padre José de Anchieta fez, quando lançou esse dicionário da língua tupi, lá em 1595, se o trabalho da Igreja Católica for o de evangelização, de fato, como é o trabalho da Igreja Católica, de levar o cristianismo aos quatro cantos da terra, como foi durante o período do reinado dos portugueses e o nosso período imperial, os portugueses vieram para o Brasil e civilizaram os índios que eram selvagens, antropófagos que devoravam a carne dos seus inimigos, índios que até hoje enterram crianças que nascem com deficiências, como essa minha aqui, essa minha mão aleijada pequena. Se eu tivesse nascido índio numa determinada tribo dessas, eu teria sido jogado às piranhas, caso tivesse um rio cheio de piranhas por perto, ou apenas deixado no meio da floresta para morrer, devorado por animais, ou enterrado, como ainda tem acontecido, e a ministra Damares luta tanto contra isso, contra assassinato de criancinhas, contra essa falta de civilização, contra essa falta de civilidade, contra essa falta de cristianismo. Se o trabalho da igreja na Amazônia com os índios for de fato esse, tudo bem, tudo ótimo. Mas o problema é que a gente sabe que não é. Porque boa parte da nossa Santa Madre Igreja Católica está tomada pela teologia da libertação. E é uma doutrina comunista marxista. Herege. Então esse foi o recado de hoje. Se gostaram do vídeo, mesmo tendo ficado extenso dessa forma, compartilhem, deem um like e inscrevam-se no canal.